você precisa ficar atento a todas as especialidades médicas para procurar ajuda quando você precisar. Você tem uma boa noite de sono? Você acha que você dorme bem? Você acorda disposto? Eu aqui estou fazendo o Bom Dia News, estou acordando mais cedo. Mudei totalmente, né, a minha rotina noturna, tô dormindo mais cedo, acordando mais cedo. Então você precisa ter essa consciência que ter uma boa noite de sono é mais do que importante. E ele já está aqui com a gente. Bom dia, doutor Humberto. Como é que você está? Prazer, viu, querido? A gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Sim, esse assunto do sono, que é muito discutido e muita gente deixa passar. Acha que sono é besteira. É ou não é? É verdade. A gente, tô perdendo meu tempo, tô dormindo. Isso não é verdade. Então, o sono ele é uma necessidade do corpo humano, igual a gente busca se alimentar, né? Então, é essencial a gente dormir bem para funcionar durante o dia. E você já adiantou algumas das nossas dicas para dormir melhor. Bom, a gente vai falar também de forma específica sobre a melatonina. A melatonina, gente, para quem não sabe, é uma substância que é produzida no nosso próprio corpo e que hoje ela virou como que se diz, uma suplementação. Ela está sendo muito vendida nas farmácias, já virou febre nas redes sociais. Os famosos estão estimulando, influenciando aos seguidores e internautas a consumir cada vez mais essa suplementação que é produzida no nosso próprio corpo. Isso é um risco muito grande, né, doutor? Sim, então vamos primeiro colocar alguns pontos importantes. Primeira coisa, a melatonina, como é produzida no nosso corpo, ela é um hormônio. Tá? Então, a suplementação é uma regulação que foi colocada, mas na verdade ele é um hormônio como tal, ele deve ser encarado com seriedade para que você possa ter o efeito que você busca, né? Então não pode ser utilizado como uma suplementação como se é divulgado. E doutor, mas assim, para quem tá nos assistindo agora, quem acha assim, já vê aquele nome na farmácia, lá no potinho, melatonina, e ainda mais para quem consome muito internet, muita gente nem sabia que a melatonina era produzida no nosso próprio organismo, né? Tem gente que acha que precisa se entupir de vitaminas, se entupir de medicação para poder dormir. E isso é uma dificuldade, é um desafio muito grande. Por exemplo, eu não gosto de tomar nenhuma medicação que vai interferir no processo natural do meu corpo. Então, tem gente que às vezes não pode sentir nada. Um dia de sono é uma coisa que já vira um pesadelo, né? Para poder dormir, para poder pegar no sono, e as pessoas acabam recorrendo até mesmo a remédios e medicações que não são necessárias. Até mesmo os remédios que são vias de receitas, né? Que tem que ser prescrita por um médico, elas estão cada vez mais sendo vendidas de forma avulsa. E isso é um risco muito grande, né? Sim, então a questão das medicações, como você colocou, as medicações elas são um auxílio quando a gente não tem outras estratégias disponíveis, né? Então, assim como na alimentação a gente encontra vitaminas e os sais minerais importantes para o nosso corpo funcionar, as medicações elas vão ter também o seu papel quando de forma correta e indicada, né? Então a melatonina ela também existe a sua indicação dentro do que a gente faz após uma avaliação específica, claro. E a melatonina, ela hoje, para você ter uma ideia, é uma substância que existe muita pesquisa em cima da melatonina. No entanto, ela ainda não figura como uma substância que deve ser prescrita dentro dos protocolos dos consensos de insônia. Ela não figura como a primeira opção. Pois eu acredito que para quem está nos assistindo, está ligando a TV agora, pode também mandar a sua mensagem, pode mandar a sua dúvida. Nosso contato do nosso WhatsApp vai estar aqui na sua tela, tá? DDD 86-9911-2111. Você pode mandar as suas dúvidas, pedir, né? Porque assim, nosso especialista estar aqui presente, ao vivo para vocês. Então eu acho que é super válido para quem está nos assistindo agora e passa por esses momentos, passa por insônias, dificuldades para dormir. Pode mandar a sua mensagem, que vai ser um prazer trazer e compartilhar com os outros telespectadores. Mas ainda falando sobre melatonina, eu gostaria de te perguntar, como é que ela atua no nosso organismo? De uma forma assim, biologicamente falando,
como que ela surge, qual glândula que ela se comunica. O que eu sei é uma coisa muito superficial, que eu acho que todo mundo já sabe, né? Que ela nos avisa que é hora de dormir. Mas por que ela nos avisa? Como que tudo isso funciona no nosso organismo? Então, a melatonina ela é produzida numa pequena glândula no nosso cérebro, chamada de glândula pineal. Né? E a melatonina, eu vejo a melatonina como um regente de uma orquestra. Né? Então, o regente ele vai comandar todos os outros instrumentos, para que os instrumentos seriam o organismo. Então, o regente ele vai dizer, olha, agora é hora de desacelerar e colocar o corpo no outro ritmo. Então a melatonina ela tem duas funções de forma geral. Ela tem a função de regular o nosso relógio biológico, né, para sinalizar o que é dia e o que é noite, sincronizar o nosso organismo para estar ativo durante o dia com a luz do sol e estar mais em repouso com a ausência do sol. Né? Isso seria a primeira função. A segunda função seria realmente sinalizar para o corpo que é hora de dormir. Então a melatonina ela atua num outro local chamado de núcleo supraquiasmático, que é onde a gente recebe a luz solar e diz, olha, a luz do sol está chegando, é hora da gente acordar. A melatonina pode descansar. Pode descansar. Então, com a luz, a melatonina ela diminui a nossa produção. Então, primeiro ponto, diminuir a luminosidade à noite para que a gente possa começar a ter a produção da melatonina num horário mais adequado para a gente possa dormir. Entendi. A melatonina, então, ela nos avisa que é hora de deitar. Sim. Mas, por exemplo, quem tem sono e não consegue dormir? Porque também é uma dificuldade. Eu passo o dia com sono, o dia bocejando, o dia com vontade de me deitar e dormir. Mas quando finalmente eu consigo deitar, parece que o sono vai embora. Por que isso acontece? Então, a primeira coisa nesse caso específico, verificar o porquê, como é a rotina dessa pessoa. Né? Porque hoje a gente tem uma grande estimulação primeiro por conta da luz elétrica, segundo por conta da facilidade que a gente tem de acesso ao celular. Isso é uma rotina, um hábito que a gente adquiriu. E quanto mais estimulação à noite, seja com luz, seja com o celular, seja com a televisão no quarto, isso vai mandar um sinal para o nosso cérebro. Aí o cérebro ele vai ficar recebendo aquilo e ao mesmo tempo a melatonina está querendo aparecer. Fazer seu trabalho. Né? E agora, eu durmo ou eu fico acordado? Então, existe um conflito aí de sinais que termina, de certa forma, gerando esse aspecto de estar querendo dormir e não conseguir dormir. Inclusive, você tocou num assunto que eu já iria abordar também aqui na nossa entrevista, que é a questão das telas. As telas é algo que, assim, de forma inconsciente a gente pega o celular até mesmo para não fazer nada. Por isso que as redes sociais elas são tão consumidas, porque existe aquela tela infinita. Você rola a tela do celular e os conteúdos são infinitos. Se você passar o dia inteiro passando o dedinho assim, você vai ser consumido por informações a todo tempo. Então, por exemplo, a gente tem esse costume de ter sempre essa vontade de ir para o celular, seja ansiedade, enfim, a gente tem essa questão, essa ansiedade mesmo, acho que é a palavra, de pegar no celular. E aí, com isso, durante a noite, a gente acaba tendo essa dificuldade de dormir, a gente tem essa dificuldade de descansar completamente. E é uma coisa que eu iria te perguntar, as crianças hoje, elas estão cada vez mais tendo acesso às telas, de forma precoce. Eu, por exemplo, não sou nem tão velha, nem tão nova, mas eu já fico já com aquela coisa assim, meu Deus, que loucura. Já vi uma criança de 1 ano com o celular na mão. Gente, isso pra mim e é porque eu não sou nem médica, pra mim isso é um absurdo. Então imagina para aqueles olhinhos que só tem 1 ano, que praticamente eu acho que não tem nem tudo formado direito, completamente. Como que isso pode afetar no futuro dessa criança que está só começando a vida? Então, a exposição precoce das crianças, hoje a gente no consultório, a gente também recebe crianças com atraso de fala, né? Às vezes uma dificuldade de adquirir as funções motoras mesmo, né? De sentar, de caminhar.
presença da tela, ela tem uma série de inconvenientes para a criança que ainda está em desenvolvimento do seu cérebro e do corpo de maneira geral. Então, primeiro a estimulação luminosa que o celular, ou a tela de maneira geral vai colocar, ela não é igual à luz natural. Então existe vou dizer que um bombardeio da retina pela quantidade de luz da tela. Segundo, o que se vê na tela não é real, vou dizer assim. É diferente de você ver uma pessoa falando na tela e a mãe falando aqui com a criança. Sim. Né? Então existe também essa questão. A tela também, ela vai, dependendo do que a criança assiste, vai estar gerando uma hiperestimulação e termina atrapalhando algumas funções que são naturais para um desenvolvimento saudável, né? Então, a questão de rolar a tela, né? Então, a gente tem sempre alguma coisa disponível, sempre disponível, e isso pode minar algumas coisas que a criança tem que passar, como se frustrar, saber esperar. Então, isso gera alteração de humor, né? Irritabilidade. Então, a criança está sempre sentada ali, não caminha, não brinca, então isso termina também atrapalhando o desenvolvimento motor. Eu acho que eu posso até ser um pouco ousada em te perguntar isso, mas eu acredito que você, como especialista, vai saber me responder muito bem. Com esse acesso precoce das crianças hoje, a gente sabe que o ser humano ele está em constantes mudanças e em constantes evoluções. Você acha que no futuro, nas próximas gerações, daqui, sei lá, 20, 30 anos, é possível que o baixo estímulo de melatonina nessa geração agora que está tendo um acesso mais precoce à questão das telas, à dificuldade de dormir, à dificuldade de se concentrar, você acha que daqui a alguns anos a melatonina ela pode parar de ser produzida pelo nosso organismo de acordo com a rotina de que todo mundo está vivendo, que a sociedade está vivendo? Então, na verdade, hoje a gente observa o que a gente já vê na prática, que a melatonina ela vai começando a se produzir mais tarde em picos menores, né? Menores quantidades, porque sem luz elétrica você imagina que a melatonina ela vai começar a aparecer, né, com o pôr do sol, vamos colocar aí às 18 horas. Sim. Hoje, 18 horas, ninguém tem mais escuro, hoje a gente tem luz elétrica. Então, essa produção ela está ficando mais para frente e numa intensidade menor. Então, isso a longo prazo a gente vai observar, como a gente observa uma insuficiência crônica de sono. As pessoas estão dormindo menos, né, por conta da estimulação luminosa, e também isso termina gerando outras consequências a longo prazo. Eu te perguntei isso porque eu já presenciei crianças que não conseguem dormir, sabe? Que não conseguem ter essa dificuldade para se concentrar para dormir, porque eu acho que até para dormir a gente tem que se concentrar, né? O sono ele é um processo natural, né? Então a primeira coisa às vezes a criança tem essa dificuldade, mas a gente precisa ver o que tem por trás. Como é a rotina da casa, né? Como é a rotina da família, porque dependendo da rotina, não se pode esperar que a criança vá dormir numa casa ou num ambiente onde existe muita luz, muito barulho, muita movimentação. Então a criança ela termina que acompanha o ritmo da casa. Então às vezes a família, né, a rotina precisa se ajustar pelo menos temporariamente para que a criança possa dormir de forma mais saudável. Isso é preocupante, mas já temos aqui algumas participações de alguns telespectadores, tá? A gente separou aqui algumas mensagens do Cássio, né, do bairro Cabral. Ele mandou uma mensagem assim: bom dia, descobri as gominhas de melatonina na academia, que é um local também que muita gente oferece. Posso tomar a qualquer momento? Quais são os riscos? Bom dia, Cássio. Então, a melatonina, como a gente falou no início, é uma substância que ela precisa de escuro para estar funcionando. Então, durante o dia com luz, com a nossa atividade, ela não vai ser necessária na grande maioria das pessoas. Existe a indicação da melatonina em horários específicos do dia, quando a gente quer regular relógio biológico, mas a melatonina, como ela está associada a outras funções no organismo, como regulação de temperatura, né, frequência cardíaca, pressão arterial, pode ser observado durante o dia, dependendo da forma que se consome. Às vezes as pessoas podem ter um mal-estar, uma sonolência no horário inadequado,
Então, o consumo durante o dia não é recomendado se não houver a recomendação médica. Doutor, tem outra pergunta aqui. Pessoas que dormem com uma abajur ligada na cabeceira da cama, isso pode interferir na qualidade do sono? Depende da luz, porque isso é uma estratégia que a gente até coloca para fazer a transição das pessoas que têm muita luminosidade e querem melhorar a sua rotina. Sim. Então, se você usa essa luz central branca e a pessoa às vezes não gosta do escuro, então você pode colocar um abajur com uma luz amarela, fraquinha, que não tem o mesmo comprimento de onda dessa luz que estimula. Então a luz amarela, ela é uma luz menos estimulante, então ela pode até ser benéfica. Pessoas que gostam do completo escuro, como eu. Perfeito. E se sentem incomodadas até com aquela luzinha que fica ligada na TV. LED. Gente, aquilo ali parece que a gente fica todo o tempo olhando para aquela luzinha vermelha. E aí eu faço sempre questão de tirar as coisas da tomada para não ficar sempre olhando para aquele negocinho, né? Perfeito. E aí você acha que isso também ajuda, né? Com certeza. O completo escuro seria o cenário ideal para a gente dormir de forma adequada, né? O sono vir, a gente tem um sono mais contínuo. Parabéns, então eu estou fazendo certo. Temos mais uma outra pergunta para finalizar nossa entrevista. Doutor, meu nome é Isabel, moro no São Cristóvão. Um beijo, São Cristóvão. Dicas para dormir melhor. Tenho 65 anos e tem sido muito difícil descansar. E aí, 65 anos já é uma fase mais complicada para praticar um estudo. Sim. Bom dia, Isabel. Então, a primeira coisa que você deve buscar é uma avaliação médica para fazer uma avaliação geral, né, do seu organismo. Existe uma mudança conforme a gente envelhece, que inclusive a glândula pineal ela tende a ter uma calcificação com o envelhecimento para algumas pessoas. Então isso pode, de certa forma, estar relacionado a uma fragmentação do sono, uma dificuldade para dormir. Então, alguns perfis de idosos podem ter um benefício sim com a melatonina. Mas a primeira coisa é fazer uma avaliação médica. Se existir alguma coisa no ambiente que esteja aumentando a facilidade de estimular o cérebro. Outra coisa é o ambiente do quarto, se ele é adequado, se a temperatura está adequada, né? Se o ambiente que você dorme, o colchão, ele é um colchão confortável, que você possa estar sentindo mais confortável. Então, seria as primeiras avaliações que você poderia buscar para ter uma melhor noite de sono. Doutor, quero agradecer a sua participação no nosso programa, tá? Obrigado. Com certeza foram dicas valiosas e de muitíssima importância, porque a gente sabe que é uma dificuldade de um modo geral. É difícil falar isso, mas tenho amigas e amigos que trabalham, por exemplo, na área do jornalismo, a gente que mexe muito com a mente, passa o dia pensando e escrevendo e gravando. A gente tem acesso muito a LEDs, radiação, essas coisas. Então, tudo isso acaba interferindo na nossa noite de sono. Então, assim, quero agradecer a sua participação pelas dicas e gostaria também que você compartilhasse com os nossos telespectadores o seu contato e como as pessoas de casa elas podem continuar te acompanhando. Sim, claro. O meu Instagram é Dr. Humberto Fernandes. Podem me acompanhar no Instagram, onde eu posso estar à disposição para esclarecer qualquer orientação a mais. E parabéns pelo espaço. Eu acho que é responsabilidade de vocês como jornalistas, da gente como profissional da saúde, de pais, educadores, a promover uma melhor rotina de sono para as pessoas e que a gente possa se manter saudável. Dormir bem também é ser saudável. Obrigada, querido. Foi um prazer conversar com você.